prova da FUNORTE, a redação da FUNORTE, ela tem uma característica bem particular, que alguns vestibulares tradicionais têm, que é a característica de ter temáticas vinculadas à área da saúde. Então eu vou comentar algumas temáticas aqui, antes de mostrar para vocês aí o segredo da redação da FUNORTE, aí fiquem ligados aí, vai marcando aí, comentando, pode deixar aí, ativar o sininho, vai dar tudo certo aí nas provas. A questão da obesidade já apareceu na prova, é o que a gente vai comentar daqui a pouco, mas a questão, por exemplo, do câncer, né? Então o câncer é um dos maiores problemas aí do século XXI, se não o maior, na área de saúde, e está cada vez mais avançado, apesar das questões das vacinas e das tentativas da ciência aí de combate, né, como o próprio investimento do Butantan. Mas o câncer, nos seus diversos âmbitos, ele acaba sendo uma das doenças que mais aflige os brasileiros e o mundo. A própria Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, comenta sobre essa questão do câncer. Alessandro, se cair a redação lá da FUNORTE de câncer, poderia argumentar de qual maneira, qual caminho que eu poderia seguir. Então, um dos caminhos que você poderia seguir, se for vinculado a essa questão do câncer, é a questão da alimentação, que boa parte das vezes são de enlatados, né? Que já era comentado pelo Jean-Paul Sartre, as éticas enlatadas, mas não precisa citar o Jean-Paul Sartre na FUNORTE, só essa ideia da industrialização, da americanização, já sustentaria em grande medida o texto, por causa da questão de Coca-Cola, McDonaldização do mundo, processo de americanização e as pessoas tendo uma alimentação cada vez mais insalubre. Essa questão da alimentação seria uma questão interessante. Uma outra questão interessante, que é um outro caminho, já apontando para a questão da saída, são as campanhas que existem em relação a câncer de próstata, câncer de mama, que geralmente essas campanhas acontecem, e a prática de atividade física, geralmente nessas campanhas associadas às vezes a corridas, as pessoas serem estimuladas a fazerem atividades físicas, também é um caminho interessante. E nessas mesmas campanhas, uma outra questão que você poderia argumentar é a questão da prevenção, né, dos exames, o barateamento dos exames e a ideia do investimento na própria infraestrutura da saúde, também seria uma situação que poderia minimizar as questões vinculadas ao câncer e conseguir fazer com que as pessoas conseguissem a cura dessa doença que é um dos maiores males do século XXI. Então, câncer ainda é uma temática que não foi abordada pela FUNORTE, pode ser que ela apareça aí, e é bom que vocês fiquem atentos. Um outro ponto que pode aparecer na prova da FUNORTE é a questão vinculada à higiene, né? Então, aí, essas questões vinculadas ao saneamento básico, eu já até coloquei aí, vocês podem dar uma olhada aí no próprio canal, aí, questões vinculadas ao filme Saneamento Básico. A gente teve o problema da Covid-19, então acaba também sendo uma temática importante, porque acaba tendo problema de verminose, você vai ter problemas aí de febre amarela, varíola e vários problemas vinculados ao Aedes aegypti, que vai colocar essa questão de saneamento básico como uma questão fundamental, questão de higiene para a questão da saúde. Aí é sempre bom lembrar de uma sanitarista importante do Brasil, que é a Zilda Arnes, que poderia servir como uma alternativa aí argumentativa para vocês, beleza? Então aí são duas possibilidades aí de temáticas aí quase sempre presentes na área da FUNORTE, que acabam sendo marcas aí da questão de saúde pública no Brasil e no mundo aí, e dois grandes desafios. Um outro desafio, que geralmente no dia 2 de abril é comemorada uma data aí para lembrar desse desafio, é a questão do autismo e dos problemas de transtorno. Já caiu na prova do Enem, seu problema de saúde mental, e com essa questão da aceleração do tempo, essa questão da vida urbana, né, cada vez mais acelerada, as pessoas estão tendo problemas de transtorno, problemas de saúde mental cada vez mais intensos, inclusive aprofundados pelo uso das redes sociais, pelo uso de telefone e coisa parecida. Então, é um fenômeno que não está só vinculado ao que o Jorge Simmel chamava de urbanização e modernização e problema de saúde mental, né, a questão das metrópoles e os problemas de saúde mental, que essa aceleração do tempo gera, e a aceleração das coisas, o grau de exigência, né, aquela ideia do Max Weber lá do homem eficiente, que você tem que ser cobrado o tempo inteiro e ter um grau de exigência tão grande assim, também está vinculado a outras questões, é claro, né, de saúde, para a pessoa ter esse tipo de situação, mas é uma situação cada vez mais comum, e em 2023 já surgiram algumas leis que já enquadram parte desses transtornos e do autismo como uma forma de estar enquadrado na questão de PCD. Então, esses desafios que envolvem os problemas vinculados à saúde mental, principalmente vinculado ao processo de urbanização, modernização e às exigências do capitalismo, é um debate interessante e provavelmente pode balizar aí a questão da prova da FUNORTE, caso a temática fique em volta
dos problemas que envolvem essas questões de saúde mental que são cada vez mais comuns, né? Hoje em dia, por exemplo, quando uma pessoa fala que não tem nenhum tipo de transtorno, é que é diferente, né? Porque é até quase que naturalizado já um volume de transtorno muito grande e de doenças associadas à questão de saúde mental. Psicólogos e psiquiatras estão cada vez mais constante aí de que seja quebrado aqueles mitos, né, em relação à questão de saúde mental que existia no século XIX e que também existiu no século XX. Então é bom vocês ficarem ligados nessa questão aí. Outra questão que está bem associada a Monjaro e outros problemas é a diabetes. E aí a diabetes e essas doenças aí que estão associadas à questão da obesidade, apesar da FUNORTE já ter cobrado obesidade infantil, também vocês devem ficar atentos, porque acaba que está bastante em evidência, beleza? Aí nós vamos agora para uma redação, que essa redação aí é uma redação que deu certo para o Luiz, que fechou a prova da FUNORTE, na época tirou 25, ela valia 25, e para a Bruna Rodrigues também, que também é super legal, 2 alunos super legais, que a Bruna já fazia vestibular, já fazia medicina, ela buscou a prova de transferência, aí ela pegou a redação de Luiz como exemplo, e essa redação de Luiz fez com que ela fechasse a prova também. Ou seja, uma mesma estrutura de montagem, de lógica de redação e de linguagem, fez com que as pessoas fechassem a prova da FUNORTE 2 vezes. A terceira que vai fechar a prova da FUNORTE é você. Você vai deixar os comentários aí, né? Vai deixar seu like e você vai conseguir fechar a prova da FUNORTE também, beleza? Vamos lá para a redação para a gente ver como é que o Luiz fez, né, que fechou a prova da FUNORTE sobre obesidade infantil. O que a Bruna fez ao conseguir ler no meu Instagram, o Entre Parágrafos Oficial, a redação do Luiz e conseguir meio que a lógica adaptada, replicar ela e também conseguir um grande sucesso. Bora pra cima. Vamos lá, galera. Então, o modelo aqui é o modelo Tríade. Esse modelo Tríade, ele já teve sucesso com Maria Tereza Flávio, que já faz medicina, já deve estar quase formando, em 3 redações que ela tirou 980 no Enem. Quando o Enem era possível se fazer uma estrutura e manter uma estrutura para você conseguir ter uma boa nota, a Maria Tereza Flávio conseguiu arrebentar com o modelo Tríade. Esse mesmo modelo Tríade eu adaptei para o Luiz, e o Luiz conseguiu fechar a prova da FUNORTE. Fica ligado nesse projeto de texto aqui, que ele acaba resolvendo um problema assim na prova da FUNORTE, isso é absurdo, né? De 2 alunos conseguirem fechar com a mesma estrutura. Mas vamos lá ver como que o Luiz fez sobre obesidade infantil. Está lá, modelo Tríade. Beleza. Falta de atividade física, saúde e obesidade infantil. Essas são algumas das características da sociedade que se agravam com a globalização. Nessa conjuntura, o bem-estar das crianças e adolescentes é afetado devido ao sedentarismo e ao consumo exacerbado de ultraprocessados. Dessa forma, é imprescindível a discussão sobre o papel do governo, que seria a primeira tese e a tese 1, e da sociedade, que seria a tese 2. Então você tem 3 argumentos, argumento 1, argumento 2 e argumento 3, né, onde essa tríade, ou esses 3 aqui, você vai acabar organizando toda a estrutura do seu texto baseado nele e baseado nessas 2 teses, tese 1 e tese 2, que é o que a gente chama de modelo tríade. Repare que essa mesma lógica, ela, em vez de ser associada à obesidade infantil, nesse terceiro item aqui, ó, ela também poderia ser associada, se você quisesse, a câncer. É aqui que está o segredo, porque aí, se fosse sobre câncer, você ia colocar falta de atividade física, saúde e câncer. E aí você ia alterar para a questão de câncer, mas câncer também estava vinculado aos ultraprocessados. Então o câncer também tem a ver com o que o Renato Russo chamou de geração Coca-Cola. É claro que depende do câncer, e lógico que tem algum tipo de câncer, ou do que a gente chama de McDonaldização, é lógico que tem alguns tipos de câncer que não estão vinculados à McDonaldização ou à geração Coca-Cola, por causa que a questão hereditária e tudo mais. Beleza. Mas que de fato o câncer está associado a essa questão também de ultraprocessados, ou pode ser associado, isso é um fato. E aí você poderia usar a mesma lógica argumentativa para uma temática de saúde diferente, que também já é uma dica importante para você. Bem, nesse contexto, é perceptível que o sedentarismo, eu tinha colocado sobre isso lá, cresce exponencialmente na sociedade, visto que há poucos lugares adequados para a prática de esportes no espaço urbano. Aqui ele já está colocando que o espaço urbano pode ter como prática de esporte uma saída. Sobre isso, é importante destacar que a cidadania é comprometida quanto aos direitos dos indivíduos que não são efetivados. A exemplo disso, inúmeras praças públicas e quadras estão em péssimo estado. Inclusive aqui, de onde eu moro, na Morada do Parque, está um estado razoável, mas tem uns lugares que está pior. Sendo inviável a utilização desse espaço, principalmente por crianças, já que tem maior risco de machucar.
Desse modo, o direito à saúde deve ser garantido pela reforma dos locais voltados à atividade física. Então, a atividade física ele colocou como saúde, ele coloca aqui como um problema do Estado, neste caso, de boa parte das prefeituras. Então, as prefeituras têm uma responsabilidade com esse processo, e o próprio Estado, com esse processo de fazer com que as crianças se tornem cada vez mais obesas? Sim. Né? E essa é uma das questões que havia sido colocado antes, que é essa questão vinculada ao governo, o papel do governo. E aqui ele está destacando o papel do governo, beleza? Então aqui a ideia do papel do governo, que é uma das suas teses, ele coloca como base argumentativa aqui para esse parágrafo. No parágrafo subsequente, colocou: trouxe notório que o consumo exacerbado de alimentos ultraprocessados. Então repare que os alimentos ultraprocessados, que eu disse que também podem ser associados ao câncer, eles retornam aqui, e essa discussão sobre alimentos ultraprocessados, ela acaba balizando vários problemas de saúde pública. E, naturalmente, isso tem a ver com o processo de americanização do mundo, né? Que o Nestor Garcia Canclini fala que nem existe globalização, existe americanização. Mas repare que na FUNORTE, apesar dele usar aquela lógica antiga do Enem até 2024, dos conectivos presentes o tempo inteiro, né, porque o Luiz estava se preparando também para a prova do Enem, você vai reparar que ele mantém uma estrutura, mas ele coloca conceitos sem colocar o autor. Então ele não precisou colocar o Nestor Garcia Canclini, parecido com o que acontece na Unimontes. Né? Você pode até colocar o autor se você quiser, mas não é necessário, você pode gastar linhas. Como são mais reduzidas as provas, o tamanho é menor, então é bom vocês ficarem atentos a isso. Aí está lá. Os ultraprocessados, que afetam a saúde dos indivíduos dessa faixa etária, uma vez que agrava de maneira acentuada a obesidade. A respeito disso, a noção capitalista de valorização do tempo pressionou a indústria alimentícia a produzir refeições de maneira mais rápida e barata. Então ele está falando dos fast food, da ideia de McDonaldização do mundo, mas obtendo grande lucro, arrecadando a criação de fast food e de alimentos industrializados. Então aqui tem se ele fosse no Enem, ele poderia falar das éticas enlatadas, né, criticadas pelo Jean-Paul Sartre. Né? Ele poderia ir nessa linha. Ou poderia ir na linha do Canclini, que só existe a americanização, não existe globalização. Aqui nem precisou dele usar alguém da filosofia ou dele usar alguém da antropologia, que era o Canclini, para ele fazer a articulação. Ele fez a articulação aqui, ó, mas sem a necessidade de colocar o autor, o que ia acabar levando mais linhas. Ele ia ter que usar mais linhas caso ele usasse o autor. Isso na FUNORTE não tem problema. Pelo contrário, eles podem até achar bom, porque podem achar que é marca de autoria, que você escreveu, como se fosse um gênio da lâmpada. Alessandro, você concorda com isso? Não. Mas é assim que eu deveria fazer? Então eu não concordo, mas você faz assim. Fecha a redação e seja feliz. Aí tá lá, título de ilustração: muitas famílias optam por padrão nutricional pela velocidade e baixo custo, auxiliando no aumento de sobrepeso em crianças e adolescentes. Principalmente com o que a gente chama de inversão nutricional, principalmente quem hoje tem baixa condição financeira, geralmente a alimentação é pior, porque os enlatados ficaram mais baratos, enquanto que nos anos 90 os enlatados eram mais caros. Olha só, você está dizendo que nos anos 90, então, só quem era rico é que conseguia engordar. E engordar poderia até ser um sinônimo de que ele conseguia tomar Coca-Cola, comer muita pizza e tal. E você está dizendo agora que as pessoas mais pobres, com barateamento, elas estão sofrendo mais com obesidade. Estou dizendo. Não é o tema, mas também era um outro tema que poderia usar a mesma base argumentativa. Isso é chamado de inversão nutricional. Né? Inclusive também teve aluna minha, foi a Giovana, que fechou a prova da UESB, que depois a gente vai falar da UESB também, exatamente com a lógica da inversão nutricional, porque lá também caiu sobre a questão associada à obesidade, beleza? Bem, portanto, a obesidade infantil é um grande desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade. Foi o que ele propôs. Tese 1, né, que seria vinculada ao Estado, e tese 2, que é vinculada à sociedade. Então você teve lá as duas teses, a tese 1 e a tese 2, como base aí. Né? Então você tem Estado e você tem aqui sociedade. Assim, a falta de locais adequados para a prática de atividade física, é o que ele tinha falado no D1, né? É um fator que acentua o sedentarismo, sendo o papel do poder público reformá-los, garantindo os direitos do cidadão. Ademais, o alto consumo de alimentos industrializados, que eles chamam de ultraprocessados, agrava o problema trabalhado
cabendo ao corpo social, aqui já é o papel da sociedade, que é a tese 2, romper com preconceitos advindos da globalização e adotando refeições mais saudáveis, promovendo saúde e bem-estar. Redação aí em que ele fechou, né, tanto ele como a Bruna, e ele teve 2 alunos que fecharam a redação da FUNORTE. O próximo vai ser você. Mas antes disso, vamos ver como é que é a estrutura do texto dele aqui e como é que foi montado esse projeto de texto. Bem, o projeto de texto lá, ele foi montado da seguinte forma. Primeiro você contextualiza. Aí você faz a contextualização por enumeração. Aí você apresenta 3 palavras-chave para discutir. Isso aqui pode ser usado, pode ser 3, ou se você quisesse, pode ser 2. Né, que depois eu vou mostrar que aí seria o duplo sentido. Você coloca 2 palavras, associa aquelas 2 palavras ao problema e aí você contextualiza direitinho. Isso vale para Enem, isso vale para FUNORTE, isso vale para UESB, isso vale para vários. A estrutura, palavra 1, palavra 2, palavra 3. Essas são algumas das características da sociedade que agravam com a globalização. Então ele coloca aqui como um problema, né? Então ele vai colocar 3 problemas, a palavra 1 e 2, pode ser a palavra 1, 2 e 3. Beleza? Apresentação da tese. Mostra que quem é afetado, que aí seriam as crianças nesse caso, e 2 dos principais argumentos, argumento 1 e argumento 2. Aí é a estrutura. Nessa conjuntura, o bem-estar é afetado, né, devido ao Estado, que ele vai colocar aqui o poder público, e devido à questão da sociedade. Então, a sociedade e o Estado ele responsabiliza. Aí coloca. Indica o que será discutido no texto. Dessa forma, é imprescindível a discussão sobre o papel do Estado e sobre o agente 2, que você pode mudar se você quiser. Mas a estrutura é essa. Em vez de você colocar o Estado, você pode falar o papel das empresas, você pode falar o papel da sociedade, você pode falar o papel da família. Aí você fica à vontade aqui para usar 1 e 2. Aqui já está um projeto de uma introdução top, organizada, original, em que você vai conseguir se dar bem nos vestibulares, na FUNORTE você vai arrebentar. Bem, tópico frasal é a ideia central, né? Ele retoma o argumento 1. Né? Ele vai retomar e explica a causa desse argumento 1. Aí tá lá. Nesse contexto, é perceptível que retoma o argumento 1, cresce exponencialmente na sociedade, visto que causa 1 e coloca causa 1. Fundamentação, traz o conceito de cidadania e dos direitos para embasar a crítica. Estrutura, sobre isso é importante destacar, a cidadania é comprometida quanto ao direito dos indivíduos não são efetivados. Beleza. Aí vai lá, mostra o problema que acontece na prática, exemplificação. A exemplo disso, isso aqui é muito importante, o exemplo e a ilustração. Isso aqui vale para tudo. Ó. Unimontes, Enem, FUNORTE, UESB, não tem jeito, o exemplo e a ilustração ele tem que aparecer. E o fechamento crítico, né, em que ele fala que desse modo o direito tal deve ser garantido. Aí ele vai falar lá do direito garantido. Ou, nesse caso, vai criticar o poder público. Né? E aquela questão que ele chegou a dar de exemplo ali, que são a questão que acontece com as praças, né? Que geralmente as praças estavam em péssimas condições. Tópico frasal, vai para o argumento 2, né? Outro sim é notório que afeta a saúde, né? Que é o tema aqui dos indivíduos, né? Uma vez que agrava de maneira acentuada, aí fala da consequência. Fundamentação, usa o contexto histórico. A respeito disso, a noção capitalista, aqui um argumento também quase infalível. Ir para a lógica do capitalismo ou do processo de americanização, que aí você vai conseguir argumentar para vários temas diferentes. Vem na estrutura lá de ilustração, a título de ilustração, isso é importante, imprescindível, não pode faltar em nenhum texto, e aponta a necessidade de mudança nesse cenário. Então você pode parar o vídeo e copiar essa estrutura aí, que com certeza você vai se dar bem. E fecha aí, né? Retomada da tese e tema, né? Beleza, aí vai lá, portanto, que é de finalização, é um grande desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade, que é o ponto da tese 1 e é o ponto da tese 2. Aí vai lá e coloca uma proposta mais breve que a do Enem, assim a falta de acentua o problema, sendo o papel, aí ele coloca do poder público, a ação para resolver. Reparem que ele não coloca meio e modo, né? Neste caso aqui, um meio e modo não é exigido na FUNORTE. Meio e modo já seriam exigidos no Enem. E depois ele finaliza. Demais, fala do alto, agrava o problema, trabalhado, cabendo, e aí ele volta de novo no poder público e volta de novo na sociedade. E aí ele fecha a redação. E aí você também vai fechar a redação e vai arrebentar. Tamo junto.